Salve, salve, moçada! Como é que vocês estão? O assunto da aula de hoje é sobre sites. Vou passar para vocês alguns sites de referência. Por que é necessário a gente entender sobre os sites de referências para a gente conseguir ter uma bagagem para a gente conseguir entender. A gente vai olhar, vocês vão ver que no final dessa aula vocês vão começar a olhar esses sites que vocês provavelmente já acessam, já visitam cotidianamente, porém ao final dessa aula vocês vão começar a olhar ele com olhos diferentes, ok? Então vamos lá para a minha tela para eu começar a mostrar o primeiro site para vocês. Esse site aqui é o ArchDaily, ele é muito famoso por conter vários projetos, postar várias informações exclusivamente do mundo da construção civil, certo? O mais legal dele é que você consegue ter acesso aos projetos, por exemplo, abrir aqui aleatoriamente o projeto sobre como especificar a textura acrílica ou algo assim. Mas o que a gente deve observar quando a gente abre um projeto online é a seguinte questão. Antes da gente renderizar, a gente tem que entender que o processo de renderização para o nosso campo da arquitetura, da construção civil, é como se a gente estivesse com uma câmera dentro do nosso computador fotografando os espaços. Então é legal a gente começar a observar os espaços, como eles são fotografados, qual é a composição que os fotógrafos utilizam, ok? Além desses sites que eu vou citar aqui, vou mostrar dois sites de fotógrafos específicos de edificações. Eles quase não tiram, ou não tiram, não tenho certeza, fotos de paisagens, de pessoas, porque o foco deles é fotografar a edificação. Seja para o site do arquiteto, para o Instagram do arquiteto, do engenheiro, certo? Mas o foco é que eles são especialistas nessa composição fotográfica para enaltecer os detalhes da edificação. Beleza, abri aqui o primeiro projeto no ArchDaily e vocês podem pesquisar nele, existem vários conteúdos sobre qualquer tipo de assunto. No nosso caso aqui, primeira coisa que a gente olha nessa cena é, legal, uma parede cimentícia, eu tenho um pendente ali sobre minha mesa, tenho uma mesa 6 cadeiras, eu tenho um aparador que pega ali da janela e tudo mais, mas agora comecem a observar alguns quesitos. Essa cena aqui, ela possui uma iluminação da janela, ok? Então, a iluminação da janela, como ela tem uma espécie de persiana aqui, de uma cortina, ela tem uma iluminação bem fraca aqui nessa lateral, certo? Primeiro detalhe, a gente está começando a observar a iluminação dela. E como a gente sabe que esse projeto aqui, isso é uma foto e realmente existe, observem como ficou esse perfil de LED aqui, essa fita de LED na sanca aqui da parede. Ela ficou com um pequeno degradê da iluminação, certo? Porém, muito perto da fonte, a fonte é o objeto de iluminação, ela começou a ficar um pouquinho estourada na lente da câmera. Não estou dizendo que a pessoa que estiver visualizando lá pessoalmente vai ter essa sensação, mas na câmera a gente consegue observar que ela ficou meio esbranquiçada, um ponto de que está estourando na fotografia, certo? E por que isso é necessário para nosso campo de renderização? Porque para a gente conseguir um render de qualidade, para a gente alcançar uma eficiência bacana numa renderização, a gente tem que começar a prestar a prestar atenção em detalhes da vida real. Porque a vida real é justamente o que faz a diferença na hora da gente renderizar, certo? Deixa eu passar algumas outras texturas aqui. Olha que legal. Tirou foto de uma fachada aqui. Eu observei aqui, tem a logo da empresa aqui é em baixo relevo, ok? Mas a composição da foto é legal porque ela tem uma espécie de vegetação aqui na frente. Ela pega uma quininha ali, isso dá um efeito super bacana, tanto em fotografia quanto em vegetação, certo, pessoal? Então a gente começa aqui já a observar que talvez colocar um elemento na frente da nossa cena para dar um efeito, para cobrir um tampo, alguma coisa que a gente não quer. Provavelmente não queria que os nossos olhos voltassem para essa parede vermelha, que é muito chamativa. Então ele tirou a foto, a composição da foto dele tampou a maior parte dessa parede vermelha, ou seja, os nossos olhos quase não percebem essa parede vermelha. Isso é muito legal porque a gente começa a utilizar a profundidade dos objetos para focar a nossa renderização, a nossa fotografia do jeito que a gente quiser, certo? E assim sucessivamente. Vocês podem começar a olhar as outras fotos de várias edificações e vocês vão começar a observar. Por exemplo, olha aqui, a gente percebe que em tipos diferenciados de iluminação, a gente possui, consequentemente, tipos diferenciados de efeitos lumínicos, ok? Esse balizador aqui do piso, o que acontece? Ele tem um facho de luz em V, mas a gente também consegue perceber que ele é uma espécie de duplo V. Aqui na base a gente tem um V mais aberto, ok? E ele possui um V um pouquinho mais fino nessa parte central. Eu estou falando um pouco mais de iluminação porque é um detalhe muito mais fácil de se observar quando a gente pega uma fotografia, ok? Mas vocês podem começar a observar outros detalhes, como por exemplo,
Os tapetes aqui parecem ou aparentam ter tamanhos diferentes. Esses detalhes aqui da decoração não são repetitivos, ok? Porque no mundo real é quase impossível a gente ter duas coisas exatamente iguais, ok? Então, esses detalhes que a gente tem que começar a observar para conseguir compor as nossas cenas, certo? Vou mostrar aqui o site da fotografia, dos fotógrafos de edificação que eu havia falado para vocês. E olha aqui, essa foto aqui de um quarto, né? Provavelmente um quarto de casal ou de visitas, alguma coisa assim. Tem alguns detalhes que são importantes. Por exemplo, a iluminação, voltando novamente à iluminação, ela tem um detalhe bem marcado aqui. A gente não consegue ver nitidamente a fonte de luz, ok? Ela possui uma espécie de bloom, como se fosse um pequeno borrão ali na nossa fotografia. Isso é resultado da lente da câmera, ok? Então, quando a gente for renderizar, a gente também tem que passar por esse processo evolutivo de adaptação da nossa lente. Outro detalhe, observe como os fachos de luz, por mais que eles tentem ser equivalentes, ser 100% iguais, eles possuem um pequeno déficit, né? Esse daqui aparentemente está mais alto, esse daqui está um pouquinho mais baixo, ok? E são esses detalhes que acontecem mesmo na vida real. Quando a gente começa a observar os ambientes, a gente começa a perceber que tudo tem uma correlação, certo? Vou passar de forma mais superficial sobre esses sites, porque o foco mesmo aqui é só mostrar para vocês como vocês vão começar a olhar as imagens e o que é necessário observar nessas imagens. Por exemplo, esse outro site aqui, o MStudio, temos aqui um ambiente que é bem contrastante, né? Ele possui um design bem clean, quase todo branco, porém ele possui uma espécie de boxes aqui totalmente vermelho. E como o vidro é vermelho, consequentemente o reflexo que passaria por ele não poderia ser diferente da tonalidade, né, de vermelho, ok? Então, a gente não tem o mesmo percentual ali de reflexo vermelho. A gente possui algumas casas na coloração dela decrescente, ok? Porque a sombra, a iluminação, tudo, a composição da iluminação, passando pelo vidro, ela vai começando a perder potência e quando ela chega aqui no forro, quando ela chega aqui na parede, no piso, ela fica um pouco mais fraca, porém, ela mantém toda a tonalidade original, certo? Aqui outro exemplo é o piso. A gente observa se o piso ele é muito áspero, se ele é muito reflexivo, e os outros elementos também, como por exemplo, essa pia que a gente aparentemente ela não é uma pia de porcelana, pode até ser, mas é uma porcelana opaca, porque ela não está refletindo nenhum dos objetos que estão mais à frente. O piso, a gente percebe que ele, apesar de uma visão primária, assim, ele aparentar não ser polido, a gente consegue ver aqui pelo reflexo da parede que ele possui um polimento, a gente consegue ver um reflexo, certo, pessoal? Então vocês têm que ir olhando esses detalhes para vocês começarem a treinar os olhos de vocês para a gente conseguir chegar no momento da renderização e passar por algumas etapas de forma mais fácil, ok? Outro site aqui, voltei de novo para o site do ArcDaily e a gente começa a observar alguns detalhes, agora tentando fugir um pouco da iluminação, a decoração. Observem, por mais que o ambiente seja limpo, nada é 100%, 90 graus, retilíneo uniforme. A gente tem um boné, um chapéu aqui, e ele está colocado, mas ele está meio deitado assim. A gente tem um casaco aqui, a gente tem umas espécies de bastões pendurados, os dois não estão alinhadinhos perfeitamente. Um está mais inclinado, o outro está com uma abertura um pouco maior. Temos alguns detalhes aqui em cima da decoração da mesa. Isso é foto, pessoal, ok? Mas para a gente ter uma sensação legal na renderização, temos que começar a captar esses detalhes que aparecem na fotografia de uma casa real, de uma casa vivenciada, que as pessoas realmente utilizam, certo? Para não parecer um hospital, onde tudo tem que estar perfeitamente esterilizado, organizado por setor. Então, numa casa, a gente tem que começar a permitir esses pequenos erros. Por exemplo, a cadeira, ela não está perfeitamente alinhada com essa mesa de centro, ela não está perfeitamente alinhada com o sofá, ok? Ela tem uma pequena rotação. É sempre legal, pessoal. Colocou uma cadeira, dá uma rotacionada nela. Nem que seja pouca coisa ali na mesa de jantar, né? Que a gente tem que ter um padrão um pouco mais reto ali para não fugir muito, não parecer que a pessoa saiu correndo, largou a cadeira de qualquer jeito na mesa de jantar. Mas comecem a variar essas opções para conseguir uma composição legal, certo? Outro site que é referência, vocês com certeza conhecem, é o Pinterest, ok? E nele vocês conseguem ter resultados de praticamente tudo. Ele consegue buscar resultados de absolutamente tudo que vocês quiserem utilizar como referência. Essa outra imagem aqui, podemos observar que ela provavelmente... aqui está dizendo que é
uma fotografia do fotógrafo, acho que Ninfo Ouroa, mas percebemos que ela provavelmente possui uma pós-produção, porque esses reflexos aqui esses light flares, eles não são reais ao olho nu e muito menos a uma lente normal, uma lente comum. Ou ele tem uma lente super especial que estreliza, né? Fica tipo uma estrela, as iluminações, mas eu acredito muito que isso daqui foi feito em uma pós-produção. Ele colocou esses light flares aqui no Photoshop ou em algum outro editor de fotos, ok? E assim sucessivamente, pessoal. Observem como essa imagem aqui ela traz uma sensação maravilhosa de limpeza, está tudo muito perfeitinho. Talvez a gente chegue até a confundir essa imagem com uma renderização, por causa do alinhamento todo perfeito, mas quando a gente começa a partir para uma casa, para um ambiente interno, para um ambiente mais próximo de uma escala humana, ok? É necessário a gente começar a soltar alguns detalhes mais perceptíveis, como uma decoração meio bagunçada, talvez um sapato ali no canto da cama e assim sucessivamente, certo? E por último, poucas pessoas utilizam ainda, não sei porque a maioria do pessoal da área da construção civil ainda tem um pouco de receio com o Behance, mas ele é uma galeria absurda. Geralmente os profissionais mais habilidosos produzem os conteúdos e postam aqui para outros profissionais avaliarem, para possíveis clientes avaliarem. Quem sabe a pessoa produz um resultado legal, posta aqui, outra pessoa acha legal, contata ela pelos meios de comunicação aqui. Essa plataforma ela é da Adobe, que é a mesma dona do Photoshop, mesma dona do Adobe Premiere, do After Effects, de todo o pacote da Adobe, ok? E o site deles, esse daqui é o portfólio online deles, que no próximo vídeo vamos ensinar como vocês começarem a se preparar para o mercado de trabalho, criando um portfólio legal com Behance, ok? Mas é muito interessante vocês começarem a utilizar ele como referência de busca. Por exemplo, se eu vier aqui pesquisar sei lá, vou pesquisar aqui por casa elegante, vamos ver se aparece alguma coisa. Ele vai carregar algumas coisas. Ele não traz um resultado tão eficiente quando a gente vai filtrando por mais categorias, quanto o Pinterest, que possui uma gama de informações maiores, né, do que ele. Porém, a maioria das informações que estão aqui são de artistas ou profissionais mesmo do campo. Então é algo mais focado e a gente consegue até trocar uma ideia através de um chat com os profissionais para entender qual foi a inspiração deles, o que eles utilizaram, elogiar o trabalho deles, ter uma comunicação ali como um network bem legal. Certo, pessoal? A aula de hoje foi isso. Na próxima aula eu vou ensinar vocês aqui como criar um portfólio, como se preparar para o mercado de trabalho criando um portfólio para o Behance. Por que, professor, eu tenho que saber criar um portfólio e por que eu tenho que ter um portfólio no Behance? Porque, pessoal, hoje a maioria das empresas não querem saber de receber aquele currículo de 10 páginas com suas renderizações, com seus projetos. O legal hoje é você mandar um link ou um QR Code para a pessoa escanear, já ser redirecionado para a página do Behance ou para a página do Instagram que contém seus projetos, suas renderizações, enfim, para ela conseguir olhar de forma mais dinâmica, de forma mais intuitiva. E é isso que a gente está preparando para vocês conseguir acompanhar o mercado de trabalho. E um desses objetivos é ter um portfólio online e para isso a gente vai utilizar o Behance. A gente se encontra já na próxima aula.